Senhor, meus irmãos. Quem estava aqui no Dia da Mulher? Pronto. Vou tentar ser breve. No Dia da Mulher, aqui nessa igreja, a irmã Marta Kézia, ela fez uma dinâmica. E ela chamou as missionárias à frente. E ela colocou uma sacola contendo vários papéis, né, com palavras do que uma mulher de Deus tinha. E aí a gente ficou aqui enfileirada, né? E aí cada uma tirou um papel, uma era expectativa, a outra era fé, a outra era atenção, foco. E justamente quando chegou na minha vez, a irmã Região lembrou. Foi a dor, né? E a irmã Marta Kézia até falou assim: irmã, não foi intencional, aconteceu. Eu disse: não se preocupe, que Deus sabe todas as coisas, né? E aí eu tirei, e aí as irmãs foram tirando, e quando ela chegou na irmã Irandi, tinham ainda mais 4 papéis para tirar. E ela pegou da irmã Irandi e voltou para cá. E a última foi eu. E quando chegou na minha vez, o primeiro papel tinha sido dor, e o segundo papel foi alegria. E ela disse para mim: irmã, não sei, mas Deus sabe. E realmente, irmãos, Deus, ele trabalha nos pequenos detalhes. E a gente precisa estar atento na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele trabalha nos pequenos detalhes. E ali eu disse: eu recebo em nome de Jesus, porque eu sabia das minhas orações. E nas minhas orações, eu sempre dizia assim: porque eu luto há muito tempo, irmãos, contra o espírito de tristeza na minha vida. Essa luta, ela é antiga. Mas Deus, ele não faz nada à toa. É tudo para provar, para testar a nossa fé. Não é para nos entristecer nem nos fazer sofrer, mas para testar a nossa fé. E sempre que eu orava, eu dizia assim: eu digo: Senhor, a alegria arrumou as malas e foi embora. Traz ela de volta, Senhor, porque a tua palavra diz que há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. E naquele dia eu recebi aquela profecia, que tinha sido todo aquele momento de dor, mas que a alegria ia chegar. Então eu recebi naquele dia uma resposta de Deus de que a alegria estava voltando. E aí, irmãos, quando foi 3 domingos atrás, eu senti muito forte da parte de Deus de vir aqui à frente e agradecer a Deus. Deus tocou no meu coração que era para eu vir aqui e agradecer a Ele pelo que Ele ainda ia fazer. Eu tive um sentimento fortíssimo, mas eu não vim. Eu perdi a oportunidade, né? E aí voltei para casa. Quando foi no domingo retrasado, eu estava tomando banho para vir para a igreja. E lá no banheiro mesmo, eu conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, eu perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade lá na frente e agradecer pelo que o Senhor iria fazer. E o Espírito Santo disse para mim: mas ainda há tempo. Eu disse: Senhor, pois eu vou fazer. Eu sei que toda vez que o pastor aqui no domingo, ele chama os irmãos aqui da sede sabem. Todo domingo o pastor faz questão de chamar os irmãos que querem oferecer o culto em ação de graça. E eu disse: eu não vou perder essa oportunidade mais, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que está me dando. Só, irmãos, que quando a gente chega aqui é outra conversa, né? Aí eu cheguei, sentei ali, o pastor chamou, e aí o diabo, ele tenta ludibriar a gente. E ele disse assim: fica aí, pastor, está agradecendo aí mesmo, não precisa brincar. E o Senhor disse: vai. E lá ainda no banheiro, na minha casa, o Senhor disse para mim: dá um passo de fé. E aí eu lembrei aqui, o Espírito Santo me fez lembrar: dá um passo de fé. E aí eu vim, me coloquei aqui, tinha muita gente aqui na frente, e o pastor perguntou: quem é que quer dizer aqui por que está oferecendo o culto? E eu fiquei calado. E aí falou: meu irmão, acho que no máximo 2. O Espírito Santo disse: fala, tu precisa falar em público, para que todos vejam, todos saibam que foi eu, o Senhor, que fez isso. Eu não podia, irmãos, voltar sem ter que falar. O Senhor disse: você precisa verbalizar. E aí eu tive coragem, levantei a mão e eu disse para o pastor: eu agradeço a Deus por tudo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Foi um passo de fé
irmãos sabem que mês passado meu marido ele teve uma recaída de PTI, 5 anos após a cirurgia de esplenectomia, que é a retirada do baço. Ele teve uma outra recaída, que é uma doença autoimune, ninguém sabe qual é o motivo. Foi em fevereiro, 18 de fevereiro mais ou menos. E aí, 17, né? E aí ele começou a fazer os exames. Quando saiu de lá, foi internado, tomou 10 bolsas de plaqueta, porque as plaquetas dele estavam lá embaixo. E aí logo foi encaminhado para o hematologista para fazer uma série de exames para saber o que estava acontecendo. E aí o doutor passou os exames para ele fazer. Ele foi fazendo, e eu que não sou besta, eu pego o resultado de tudo e vou pesquisar. E assim, a gente já tem uma noção, porque dentro do curso da biologia a gente aprende as células sanguíneas, a função de cada uma, então a gente já tem uma noção. E aí aqueles nomes que eu não sabia, eu ia pesquisar. Irmãos, e toda vez que eu pesquisava, apontava sempre para a mesma coisa: câncer no sangue. Eu disse: Senhor, eu não aguento isso, meu Deus. Não é possível que eu vou ter que passar por isso mais uma vez. E aí, irmãos, ele fez, e ele com toda a fé do mundo. E o último exame que ele fez dependia do resultado dos outros, porque era com contraste. E quando ele fez o último exame, que era esse com contraste, que saiu o resultado, lá no resultado tinha dizendo que estava dando suspeita, sugestão para doenças linfoproliferativas. Que doenças são essas? Doenças no sangue, que são tipo de câncer, que pode ser o linfoma ou leucemia. O linfoma, dependendo do grau e do tempo, ainda tem cura. A leucemia não tem cura. E aí pronto, eu já estou aqui tensa só de falar. Eu fiquei desesperada. Só Deus sabe como é que eu estava. Por fora eu estava do jeito, mas por dentro eu estava só no fracasso. E eu disse para ele já sabia. Eu disse: meu filho, aqui, tu está se encaminhando para casa. E esse homem é um homem de Deus, irmãos. E foi ele que me passou toda a fé. Ele me passou toda a segurança. E ele disse: minha filha, eu sei quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E nada me abala. E eu sei que ainda que eu morra, Ele me traz de volta. E o que Ele me falou naquele dia fez toda a diferença na minha vida, porque eu estava só o pó. E eu disse: Senhor, eu não tenho estrutura para tanto, meu Pai, eu não vou aguentar. E fiquei hoje, justamente hoje, que era para eu vir aqui testemunhar. De manhã ele se consultou com o hematologista. O hematologista viu todos esses exames e eu penso lá em casa, não vi a hora dele me responder para me dizer. E aí quando ele mandou a resposta para mim, eu disse: minha filha, fique despreocupada. Fique tranquila, porque o médico disse que eu estou bem, eu não tenho nada desse negócio de câncer. Glória. E todas essas taxas aí que estão altas é por conta do corticóide que eu estou usando. Aleluia. Irmão, mas Deus é maravilhoso. E o Senhor me fez lembrar, ainda lá no meu banheiro também, tomando banho, Ele me fez lembrar. Tu sabe o que foi isso? Porque tu deu um passo de fé lá na frente. Tu foi lá na frente agradecer na frente de todos pelo que eu ainda ia fazer. E essa é só um dos testemunhos do que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Então, irmãos, quando Deus disser para você, vá, faça pela fé. Porque eu não sabia de nada. Naquele dia eu já estava com a ideia de que seria um câncer na minha cabeça. Mas mesmo assim eu vim e eu disse: eu agradeço pelo que Ele ainda vai fazer. E Deus sabe todas as coisas. E era por isso que eu precisava verbalizar. Porque se eu só chegasse aqui e não falasse nada, ninguém ia saber. Mas agora todos sabem que foi o Senhor. Era para que todos soubessem que foi o Senhor que fez assim. E eu glorifico a Deus por isso. E quero também honrar a vida do meu marido nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida dele. Glória. Porque Deus me direcionou a fazer isso. Esse homem, ele é um homem de fé. Ele é um homem de coragem. Ele é um homem guerreiro. Porque foi por causa dele, através dele, que ele me passou essa segurança, me transmitiu toda essa segurança. E eu quero dizer para você que não tenha medo. Ainda que você fique abalada, preocupada, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz para você, nesta noite, haveria alguma coisa difícil para mim? Porque para Deus nada é impossível.
Sim, Deus. Ainda que essa doença tenha acometido você, Deus é Deus para curar a tua vida. Então dê um passo de fé nesta noite, que Deus ele coloca o chão para você caminhar. Deus ele não te abandona, ele te ampara, ele cuida da sua dor e ele não te deixa só. Então receba essa palavra em nome de Jesus. E louvado seja Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.